de luz, nasce do amor e nos conduz a paz você vida divina. Prometido. Vamos lá, já temos perguntas, sim. A primeira pergunta é da TV Chico Xavier. Quem são os filhos na visão espírita? Quem são? Os filhos na visão espírita. Os sírios. Filhos. Sírio, tá. Ora, os sírios, como nós dissemos, são seres de grande porte espiritual. Estão num estágio, na verdade, do mundo considerado praticamente ditoso. E eles são responsáveis pela justiça, são responsáveis pelo conhecimento elevado, e são responsáveis também por algo muito importante, que é chamado, por exemplo, a visibilidade do continente espiritual. Porque, veja bem, os sírios, os sirianos, e hoje nós sabemos que não é mais Sírios A nem Sírios B, mas os sírios representam hoje 3 planetas de grande importância. É o Sírios A, de intensa luz, o Sírio B, notável e extraordinário, e o Sírios C. Eles são guardiões da natureza. Eles zelam pelo patrimônio natural do universo. Eles são seres extremamente amorosos, eles são muito intuitivos, e eles deram origem à raça caucasiana, mas eles estão ligados muito às artes, estão ligados ao misticismo. Eles Maurício, escreveram nas suas páginas espirituais... Maurício, me permita, você entendeu errado, é filhos. Filhos. Ah, filho, não. Por isso que eu perguntei diversas vezes se era sírios ou filhos. Não, entendi errado. Mas tudo bem. Mas serve aí também isso para decidir. Os filhos, é preciso que nós consideremos isso de uma forma diferente. Eu digo, pela experiência que eu tenho com o mundo espiritual, filhos é uma contingência assim. Se nós nos vincularmos aos filhos da Terra, nos vincularmos àqueles que são produtos da reprodução humana, ou seja, do patrimônio genético masculino e do patrimônio genético feminino, ou seja, um cromossoma sexual X ligando-se a um cromossoma sexual Y, pode produzir uma criatura XX, que é uma fêmea, como pode produzir uma criatura XY, que é considerado naturalmente um macho, um homem. Então, assim, do ponto de vista somático, a perpetuação da espécie ainda se processa assim, ainda nos mundos em evolução. Mais adiante, a perpetuação da espécie não se programará desta forma. Pois bem, esses filhos vêm, do ponto de vista somático, com uma finalidade. Primeiro, é através da família em que se admite os reprodutores, o pai, a mãe e os seus filhos, o bojo familiar, como um cadinho purificador da reabilitação espiritual. É através, naturalmente, desse encontro familiar e os espíritos, através do dia a dia, acompanhando o nascimento de seus filhos, acompanhando a evolução no próprio ventre materno, fazendo com que a mãe mostre um amor angelical só próprio dos anjos, que é uma mãe que nutre o seu filho, que gera o seu filho, é digna de todos os louvores espirituais. Pois bem, essa mãe concebe, o pai que contribuiu no patrimônio genético deve ter o zelo, deve trabalhar para ajudar a nutrir seus filhos, a dar-lhes o amparo, o teto, a educação, hoje partilhada, na maior parte das vezes, pelos dois, mas não importa. A parceria fundamental para dar e mostrar quando eles nascem o amor, observar quando eles se desenvolvem os seus pendores, e é aí que nós encontramos os pendores maus, às vezes. Os nossos filhos apresentam, às vezes, pendores indesejáveis. Esta é a hora da educação, esta é a hora da limitação, esta é a hora que o pai deve entender, dizer não, quando muitas vezes deseja dizer sim, porque a ele cabe a tarefa educacional, sobre o qual ele não deverá falir,
para não se encontrar além do fenômeno da morte, observando que seu filho naturalmente se perdeu no convite do mundo odierno e lamentavelmente infeliz, porque lhes faltou a educação, lhes faltou a restrição, lhes faltou muitas vezes a conjugação do verbo amar. E aí entramos numa característica que se mostra do mundo moderno. Não se falam mais pais e filhos, se encontram muito poucos, não sentam mais à mesa para alimentação, os filhos almoçam no quarto, ou comem outras coisas, ou não vêm para casa. Os pais não se preocupam em reuni-los, e quando chegam de volta ao lar, dizem cansados, vão para a televisão para assistir um jogo de futebol, ou vão beber a sua cervejinha, e fazem uma nítida negociação entre pais e filhos para que todos sobrevivam às intempéries do mundo moderno. O filho é um laço indivisível pela qual a espiritualidade superior nutre, porque ela aproxima seres desafetos do passado com seres que são afetivamente ligados no passado. Mas é uma oportunidade bendita para que, num cadinho do lar, vençam todos juntos as dificuldades econômicas, dificuldades de alimentação, vença-se o orgulho, a vaidade, explique-se aos filhos que a vida prossegue além da morte, e mesmo que o dinheiro venha, que o poder venha, ele é extemporâneo, ele vai se extinguir. Então, filhos são fundamentais para que, juntamente com seus pais, no alicerce familiar, construam neste cadinho purificador o processo reabilitador, do qual, hoje, com o advento do mundo virtual, está muito difícil a aproximação de pais e filhos. Eu tenho perguntado diversas vezes, quando sou procurado por pais que têm dificuldade de relacionamento com seus filhos, quantas vezes eles disseram para seus filhos, eu te amo. E a grande parte responde autenticamente, olha, eu não me lembro, faz tempo que eu não digo para o meu filho, eu amo. Eu já ouvi de algumas pessoas a seguinte informação, na verdade, eu nunca disse, acho, para o meu filho que eu amava ele. Porque estaria tudo subentendido. O pai tem que amar o seu filho, e o seu filho tem que amar seu pai. Ora, isto pode ser subentendido, mas quando se fala em amor, necessário se faz que se exteriorize a manifestação desta grandiosidade. Então, esse elo que os filhos representam, não só para perpetuar as espécies, mas para serem também aqueles que, vivendo no cadinho do lar, possam receber as grandes informações sobre a vida. E quando se fala em vida, é preciso que pais dissequem com seus filhos o que significa a vida, para que seus filhos cresçam e possam se tornar pais para gerar e educar outros filhos, compreendendo que tudo é transitório. Assim como um pai disse para o seu filho, você se lembra do seu avô, o meu pai, da sua avó, a minha mãe? Pois é, eles um dia partiram. E você era muito pequenininho. Um dia eu também vou partir. Mas é preciso que essa partida deixe sinais visíveis de nossas presenças. E isso se faz com amor. Por outro lado, quando se refere filhos a espíritos evoluídos, eles se lembram do mundo extrafísico. Eles se lembram de quantos filhos ocorreram em outras jornadas, quantos filhos lhe esperam de outras vidas, porque esses filhos, é muito importante que nós tenhamos a determinação da limitação desta vivência kármica. Os filhos de hoje, quando se libertarem pelo processo reencarnatório, seguirão seus projetos espirituais. E, naturalmente, a mensagem do Cristo é muito clara. Todos aqueles que vêm para o cadinho do lar e não estejam unidos pelo coração, estão desunidos. Ou seja, o que não está unido pela alma, pelo corpo não está.
é um momento transitório, de que pais se doam e que filhos recebem para seguir a sua vida, mas na compreensão, e numa compreensão não pode ser de propriedade. Porque às vezes alguém me diz assim, puxa, mas eu, quando desencarnar, o meu filho depois vai seguir um outro trajeto, vai construir uma outra família. A gente tem que dizer, sim, pode, provavelmente, é a história da vida. Mas qual é o problema? E alguém diz assim, eu não gostaria, eu gostaria de tê-lo sempre ao meu lado. E aí os espíritos nos dizem com muita propriedade, com muita cautela ao dizer, mas com muita verdade. Os nossos filhos, como seres que amamos, não são nossa propriedade. Nós não somos donos deles. Se nós entendermos os filhos, e nós recebemos no Cadinho do Lar como filhos de Deus, nós vamos integrar a expressão filho de uma maneira não apenas somática, mas de uma maneira espiritual, compreendendo que, na verdade, quando nós entendemos a doutrina dos Espíritos, nós compreendemos que nós somos apenas tutores. Aqueles que, responsabilizados pelo poder do Criador, vêm e reencarnam para ajudar aqueles que serão seus filhos a se integrarem no mundo, evoluindo de uma maneira cristã, evoluindo respeitando regras, respeitando leis, tornando-se um espírito ético e moralmente sadio. Então, nesse aspecto, a expressão filial é de ampla manifestação, mas em qualquer circunstância. Nossos filhos partindo para se integrar ao universo, e alguns deles até evoluindo mais do que nós, é motivo de alegria. Porque o que quer dizer isso? Nós nunca haveremos de nos separar daqueles que estão ligados ao nosso coração. Podemos, como acontece nas reencarnações, nos distanciarmos momentaneamente deles. Mas, à medida que eles evoluírem e nós evoluirmos, nós vamos compreender que o pai de hoje poderia ter sido o filho do ontem. Então, na verdade, o que interessa é que nós compreendamos que somos filhos de um mesmo pai e, portanto, somos todos irmãos. E, compreendendo essa expressão, trabalhemos de mãos dadas para construir um horizonte muito mais promissor, muito mais sadio, muito mais equilibrado aos nossos espíritos errantes. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.